Olá, alunos do 7º ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em casa e estejam todos se protegendo. Então, eu sou Andressa, a professora de ciências, e juntamente com Stephanie, professora também de ciências, iremos dar aula a vocês. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os níveis de organização dos seres vivos. Sabemos que o nosso planeta ele possui uma grande biodiversidade. Mas vocês sabem como esses organismos eles estão organizados? Vamos ver agora. Os níveis de organização em biologia são a forma hierárquica das estruturas biológicas. Essa organização estrutura-se com base em um nível mais baixo, que é o átomo, e segue até o mais elevado, que é a biosfera. Cada um desses níveis é constituído pelas unidades presentes no nível anterior, acrescido em complexidade organizacional. Então, os níveis eles estão organizados em 12 níveis e cada um depende do outro. São eles esses níveis. Começando do mais baixo, do átomo. Do átomo passamos para moléculas, da molécula organela, da organela célula, das células tecido, dos tecidos órgãos, dos órgãos sistemas, dos sistemas organismos, dos organismos populações, das populações comunidades, das comunidades ecossistemas e dos ecossistemas, por fim, chegamos no último nível, que é a biosfera. Então, vamos começar falando um pouco sobre os átomos, que é o nível mais baixo. Os átomos são as unidades básicas da matéria, ou seja, toda a matéria é formada por átomos, compõe tudo que está ao nosso redor. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, seja com vida ou sem vida. Então, tudo que tiver no espaço, tudo que tiver ao nosso redor é matéria. E a matéria é formada por átomos. Então, os átomos é a unidade básica. Só que daí, os átomos, eles não gostam de estarem sozinhos. Eles são bem carentes. Eles odeiam estarem sós. Então, o que é que acontece? Eles procuram outros átomos para unir. Então, quando eles fazem essa união, formam-se as moléculas, que é o conjunto dos átomos, que podem serem iguais ou diferentes. Então, a união deles formam as moléculas. Todo mundo aqui sabe qual é a fórmula da água: H2O. E quando surgiu essa fórmula da água, foi porque houve a união de átomos. Tinha um átomo de oxigênio que estava sozinho, 2 átomos de hidrogênio viram que ele estava lá solitário, resolveu fazer o quê? Unir com ele. Então, quando fizeram essa união, tivemos a fórmula da água, H2O. Houve a molécula da água. A união das moléculas formam as organelas, que são estruturas que estão presentes no citoplasma das células. E o que são as células? As células já é a união das organelas, que são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. São consideradas a menor parte viva de um organismo. Quando temos a união das células, formamos os tecidos. Tecidos é constituído por um conjunto de células especializadas e que desempenham uma função específica. Então, vamos supor, temos o nosso braço. O braço é o tecido muscular, tem o tecido muscular. Então, para ter esse tecido muscular, o que foi que aconteceu? Houve a união das células musculares. Elas resolveram unir para fazer uma mesma função que foi a do músculo, do tecido muscular. Nós, seres humanos, nós temos 4 tipos principais de tecidos, que são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial tem como função revestir o corpo, tem a função de sensibilidade e secreção de substâncias.
Então, assim, no tecido epitelial são encontrados revestindo praticamente toda a parte externa do corpo, no caso, nossa pele. E a parte também interna de alguns órgãos, como coração, estômago, pulmões. Então, o epitelial ele faz a função de revestir o organismo. O tecido conjuntivo possui funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias. O tecido conjuntivo ele pode ser classificado em 4: cartilaginoso, que é onde encontramos as cartilagens; ósseo, onde encontramos osso; adiposo, que é o das gorduras, onde tem o armazenamento de gordura; e o sanguíneo, que é onde está o sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hemácias. Daí vamos para o tecido muscular. Do tecido muscular, a principal característica é sua capacidade de contração. Então, ele também pode ser classificado em 3: o estriado esquelético, que está associado ao esqueleto e possui contração voluntária; estriado cardíaco, que possui contração involuntária e é encontrado no coração; e o estriado e o não estriado, que é um tecido de contração involuntária que é encontrado em órgãos internos. Daí vamos passar para o tecido nervoso. Destaca-se pela função principal de responder a estímulos do meio externo e interno. Sua principal célula é o neurônio, que é capaz de desencadear um impulso nervoso. Então, aí, a união das células vai formar os tecidos. E os tecidos, nós seres humanos, temos 4 principais: tecido nervoso, tecido muscular, tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Mas o que faz a união desses tecidos? A união desses tecidos forma os órgãos. Temos aí, órgão é constituído por tecido e desempenha funções essenciais para o funcionamento do organismo. Então, para que o nosso organismo ele funcione, ele necessita de órgãos. Então, são exemplos aí de órgãos: pulmões, fígado, intestinos, cérebro, coração, estômago, rins, bexiga. E o que faz essa união todinha de órgãos? Forma um sistema. O sistema é constituído por diferentes órgãos que atuam em conjunto em determinadas funções. Então, quando eu tenho uma união de órgãos que ele vai desempenhar uma função, eu tenho um sistema. O exemplo que temos aí é do sistema digestório. O sistema digestório é composto por órgãos como fígado, intestino grosso, intestino delgado, pâncreas, estômago, glândulas salivares. Então, a união de todos eles forma o sistema. E daí temos vários sistemas do nosso organismo. Nosso corpo humano é composto por muitos sistemas. Temos sistema nervoso, sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema urinário, sistema muscular, sistema tegumentar, sistema endócrino, sistema imunitário, sistema genital masculino, sistema genital feminino. Então, e a união de todos esses sistemas vai formar o organismo. O organismo é formado pelo conjunto de todos os sistemas. O termo organismo se refere a todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, com indiferença de sua forma, tamanho, como qualquer outra característica física ou elemento primordial. Desta maneira, dentro da categoria de organismo, estão desde as bactérias microscópicas até gigantescas sequoias de mais de 100 metros de altura.
Então, tudo o que tiver vida, tudo que for vivo no nosso planeta é um organismo. Eu sou um organismo, você é um organismo, o gato que temos aí na imagem é um organismo, o cachorro é um organismo, a árvore é um organismo. Então, tudo que tem vida no nosso planeta é um organismo. E a união desses organismos da mesma espécie forma o que chamamos de população. Então, se temos organismos que estão da mesma espécie habitando uma determinada área, o mesmo local, está formando uma população. Nós aqui da cidade de Jacaré dos Homens temos a mesma, nós seres humanos formamos a mesma espécie. Então, se a gente mora na cidade de Jacaré dos Homens, nós estamos formando a população de Jacaré dos Homens. Assim como temos aí os pinguins. Os pinguins estão aí juntos, são da mesma espécie. Formam uma população de pinguins. Os sapos que estão em uma lagoa, eles são da mesma espécie, então formam uma população de sapos. Então, todos eles que são da mesma espécie, quando estão juntos, formam uma população. Mas, professora, a gente não só convive com seres da nossa espécie, convivemos com seres de outras espécies. Correto. E quando então várias populações diferentes que habitam uma área, uma determinada área, em um mesmo período de tempo, nós formamos uma comunidade. Aí na imagem temos zebras, então aí temos uma população de zebras. E também temos girafas, então temos uma população de girafas. Mas elas estão convivendo no mesmo ambiente? Sim. Elas estão convivendo na mesma área? Sim. Então daí elas formam uma comunidade, que a comunidade são a união de populações diferentes. E o conjunto dessas populações diferentes formam um ecossistema, que é definido como um conjunto formado pelo meio biótico, que é o meio vivo, e o abiótico, que é o não vivo, do ambiente e penetração entre os dois meios. Poxa, professora, mas se é não vivo é porque já morreu. Não é bem assim. Sabemos que todos precisam de água, todos os seres precisam de água, precisam de luz, precisam de ar. Então, isso é o que nós chamamos de fatores abióticos, de fatores não vivos. E com isso temos os vivos, que no caso somos nós, vamos dizer, os seres humanos, é um fator vivo. Os animais que tem aí na imagem é um fator vivo. As plantas é um fator vivo. E eles estão interagindo entre si. Então, formam um ecossistema. Existem vários tipos de ecossistemas. Pode ser um ecossistema, choveu, formou-se uma pocinha de água ali. Então, ali já está formando um ecossistema. Aí temos um exemplo, uma planta, um aquário, um oceano, uma floresta, um reservatório hídrico. Tudo isso é um ecossistema. Exemplos. Nós temos, na letra A, os fatores bióticos, que são os fatores vivos, que são as árvores, plantas, fungos, animais. E no B, no exemplo B, nós temos os fatores abióticos, luz, radiação solar, temperatura, vento, água, fragmentações de areia no solo, ar. Então, a união dos fatores vivos, dos fatores bióticos e os fatores não vivos, abióticos, formam o ecossistema. E daí, por fim, temos a nossa biosfera, que pode ser definida como um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Todos os ambientes estão incluindo como parte da biosfera, desde o ponto mais alto do planeta até a porção mais funda dos oceanos. Em virtude dessa grande quantidade de ambientes, a biosfera é complexa e possui uma constituição variável.
É importante lembrar que a biosfera é uma pequena porção do planeta, uma vez que, à medida que nos afastamos de sua superfície, as condições necessárias à vida tendem a diminuir. Estima-se que a biosfera não passe de 13 quilômetros de espessura, e isso porque os seres vivos, em sua maioria, necessitam de água, luz, calor e matéria. Então, não quer dizer que a biosfera vai estar em todo o nosso planeta. Não, a biosfera vai estar onde existe vida. Então, se existe vida, então vai ter a biosfera. Então, é uma pequena partezinha do nosso planeta. É uma pequena porção do nosso planeta. Vamos aí para uma pequena atividade para exercitar sobre o nosso assunto. Temos aí a questão 1. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades básicas da matéria. De onde é que surgiu a matéria? De onde é? Qual é o nível mais baixo que temos nos níveis de organização? Começa por onde? Pelo átomo, pela organela, pela célula, pela população, pelo tecido. Isso é a gente lá no início do vídeo. 2. Analise as alternativas e marque aquela que melhor descreve um órgão. O órgão são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Os órgãos são conjuntos de células semelhantes que desempenham uma função específica. Órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. Órgãos são partes básicas da matéria. Órgãos são as unidades que mantêm os organismos vivos. Então, o que é que forma o órgão? O órgão é um conjunto de quê? 3. Um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como? Então, os leões estão juntinhos. Os leões são todos da mesma espécie, estão convivendo lá na savana. Eles formam um organismo, uma comunidade, um ecossistema, uma população ou um sistema. 4. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta é chamado de... Quando tem uma união de todos eles, vai formar o quê? O nível mais alto dos níveis de organização. O último, né? E este último nível é qual? O ecossistema, a comunidade, a população, o habitat ou a biosfera. 5. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta a ordem correta dos níveis de organização em ecologia, do grupo mais restrito para o mais amplo. Então, eu tenho primeiro, começa uma população, da população forma-se um ecossistema, do ecossistema forma a biosfera e da biosfera forma a comunidade. B, eu tenho uma população, o conjunto de população vai formar comunidade, a união da comunidade vai formar o ecossistema e a união do ecossistema vai formar a biosfera. C, eu tenho a união da comunidade, vai formar uma população, dessa população vai formar o ecossistema e desse ecossistema vai formar a biodiversidade, a biosfera. D, temos aí o conjunto de comunidade, das comunidades vai formar o ecossistema, dos ecossistemas vai formar a biosfera e da biosfera vai ser formada a população. Ou é que temos, já começamos pela biosfera. E a biosfera vai formar o ecossistema. Do ecossistema forma-se uma comunidade. E da comunidade forma-se uma população. Então, terminamos hoje por aqui, meus queridos alunos. Aguardem a próxima aula. Tenham bons estudos e fiquem em casa. E até a próxima aula.